Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo da Páscoa. Hoje, domingo, dia 19 de abril de 2026, terceiro domingo da Páscoa, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, versículos de 22 a 38. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele e entre vós. Tudo isto vos bem sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vos matastes, pregando uma cruz. Mas Deus ressuscitou Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse, pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois esta é a minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso o meu coração e exaltou a minha língua, até a minha carne repousará na esperança, porque não deixarás a minha alma na região dos mortos e nem permitirás que teu santo experimente a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, a tua presença me encherás de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com firmeza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurará solenemente que um dos seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, a sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltando pelo direito de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido por Pai, e derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 15, versículos de 1 a 2a, versículo 5, versículos de 7 a 8, versículos de 9 a 10 e versículos 11. Vós me ensinais o vosso caminho para a vida, junte de vós a felicidade sem limite. Vós nos ensinais o vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limite. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente a vós sois o meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois a minha herança e a minha taça. O meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais os vossos caminhos para a vida, junto de vós, felicidade sem limite. Eu bendigo o Senhor, que me escolha até de noite, me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor antes em meus olhos, pois se tenho ao meu lado, não vacilo. Vós me ensinais os vossos caminhos para a vida, junto de vós, felicidade sem limite. Eu, porque meu coração está em festa, a minha alma jubila de alegria, e até o meu corpo no repouso está tranquilo, pois não havereis de me deixar entregue à morte, e nem os vossos amigos conhecerão a corrupção. Vós me ensinais os vossos caminhos para a vida, junto de vós, felicidades sem limite. Vós me ensinais os vossos caminhos para a vida, junto de vós, felicidades sem limite, delícia eterna, alegria do vosso lado.
Vós me ensinais o vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Vós me ensinais o vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Segunda leitura da carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 21. Caríssimo, se invocamos como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada dos vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele que alcançamos a fé em Deus. Deus ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Senhor Jesus, revela-nos o sentido das Escrituras. Fazei o nosso coração arder quando nos falastes. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante a 11 quilômetros de Jerusalém. Conversaram sobre todas as coisas que tinham acontecido. Quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino de Jerusalém que não sabe que lá aconteceu nestes últimos dias. Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. O nosso sumo sacerdote e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram à madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram e dizendo que tinha visto sinais, e que estes afirmam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. E eles, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram a Jesus, dizendo: fica conosco, pois é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, o abençoou e partiu e lhe deu-lhes. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. E então um deles disse ao outro:
Não estavam ardendo nossos corações quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? E naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, aonde encontraram os 11, reuniram com os 11, e estes confirmaram realmente que o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, reunidos para refletir a palavra do Senhor, neste domingo da terceira semana da Páscoa e do terceiro domingo da Páscoa. Na leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, Pedro, de pé junto com os 11 discípulos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi o homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vos bem sabeis. Deus, se designou previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou, Jesus. No Salmo responsorial, o salmista nos diz: Vós me ensinais os vossos caminhos para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente a vós sois o meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. O Senhor sois a minha herança e a minha taça. O meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais os vossos caminhos para a vida. Junto de vós, felicidade sem limite, delícia eterna, alegria do vosso lado. Na segunda carta tirada da carta de São Pedro, o apóstolo nos diz: Caríssimos, se invocais como Pai aquele que de discriminação, junto a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada dos vossos pais, mas por meio das coisas perefícies, como prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Já no Evangelho narrado segundo São Lucas, os 2 discípulos de Emaús andavam tristes e abalados, e Jesus o acompanhou. Escutava o que eles estavam meio falando e tristes. Jesus perguntou o que tinha acontecido e eles disse a Jesus: Vós é o único que não sabeis o que aconteceu em Jerusalém nesses dias? Os fariseus e os chefes entregaram Jesus para ser morto. Nós esperávamos que ele fosse libertar Jerusalém. Apesar de algumas mulheres dizerem viram o Senhor. Um dos nossos também foram e viram como tudo que as mulheres disseram foram confirmado. Mas o Senhor não apareceu a eles. Jesus explicando as Escrituras para eles desde o livro do Gênesis, passando por Moisés até os últimos profetas, falando a respeito dele. Jesus entrou na casa dos 2 discípulos, sentou na mesa e ao partir do pão eles entenderam e abriram os olhos e viram que era Jesus. E Jesus imediatamente desapareceu no meio deles. Eles voltaram e contaram tudo aos apóstolos e como Jesus explicava tudo para ele e como Jesus apareceu e no partir do pão. Que possamos estar na mesa do banquete do Senhor, participando do partir do pão, e cada dia vivendo uma fé pura e verdadeira na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.